Olá, Nelma. Ah, que Tudo honra, que bom? maravilha! Que bom Grande revê-la. Mara, grande referência para mim. Oh, minha querida, muito obrigada, muito obrigada. E digo aqui ao vivo. Oba! E hoje o que nós vamos conversar, que perpassa pela educação, pela representatividade, pela importância dessa representatividade, eu posso dizer com toda tranquilidade, como já disse outras vezes, que me sinto completamente representada pela sua pessoa como educadora, como mulher negra, forte, uma mulher dedicada aos estudos, uma fantástica profissional. Eu fico muito feliz em tê-la hoje aqui pela segunda vez, a gente dialogando Verdade. sobre temáticas de grande importância e que certamente envolvem a educação. Estou bem Oba! contente nessa noite e para quem está chegando agora, eu vou apresentar. Nós estamos hoje com a professora, pedagoga, professora Jumara Novaes, também aí atuante no Tribunal de Contas do município na área de educação, sempre na área de educação. E nós vamos conversar hoje sobre um assunto em que ainda há a insistência de torná-lo polêmico, talvez pela falta de assuntos importantes, eu não sei, mas volta e meia, como dizem os mais antigos, Uhum. retornam-se as polêmicas em volta desse assunto, que são as cotas raciais. E nós fizemos a seguinte pergunta no nosso card: se essa cota, as cotas raciais, é uma medida afirmativa, né? Uma medida política afirmativa, de política pública afirmativa. E aí eu começo com essa pergunta, professora. Boa noite. Estamos aqui nosso papo já com essa galera. Um beijo, turma. Quem está entrando aí, acompanha com Um a abraço. gente. Assuntos de utilidade pública é o que a gente tem aqui para vocês. Então, Nelma, que bom, que alegria estar aqui nesta conversa com você mais uma vez, né? Nelma faz parte, né, desta nossa história recente aí como de atuação como docente, então encontrá-la é uma alegria, ouvir suas palavras é uma alegria, quero dizer que é recíproca a visão que tenho de você, da sua atuação, e para mim é uma honra enorme poder já conversar com você e trocar esta simpatia, essa empatia, essa identificação que temos nas nossas trajetórias. Para mim é um motivo de grande alegria, né? E esse tema é sim um tema muito caro, né? Para mim é muito caro pela minha condição de mulher negra nordestina e é muito caro porque o meu contato com esse tema tem a ver com duas experiências no campo docente, né? A formação de pedagogos, né? A formação em pedagogia, e a nossa experiência, que inclusive foi o que nos trouxe, nos uniu com a formação em metodologia do ensino superior, né? Um curso que foi muito recorrente entre nós durante todo o ano, final talvez da década de 90 e durante os anos 2000, justamente coincidindo com esse crescimento do ensino superior. Né? E nas duas experiências, tanto na formação em pedagogia, quanto nesses cursos de metodologia do ensino superior, eu trabalhava com a área de políticas públicas. E é pelas políticas públicas que entro nesse tema. Né? Nos cursos de pedagogia, pelo componente curricular que chamava à época a educação das relações étnico-raciais, né? Que é exatamente um componente que corresponde à implantação e aos desdobramentos da implantação da Lei 10.639, lá de 2003. Né? E no campo da metodologia do ensino superior, a discussão de cotas raciais,
para o ensino, no ensino superior, se tornou objeto do campo de políticas públicas, do campo do debate de políticas públicas, certamente, e isso interessava em muito a formação daqueles docentes ali para o ensino superior. Então, são por esses caminhos, né, que chego aqui a essa conversa, né, com você sobre cotas, né, raciais, e para mim não é nenhuma pergunta, né? Eu vejo, sim, as cotas raciais como uma modalidade das ações afirmativas, tá? Então, para mim, está muito claro, né? Tá muito claro essa perspectiva. Sim, é uma Maravilha. modalidade das ações afirmativas. Perfeito. A lei de cotas, ela tem, só contextualizando para as pessoas que estão entrando aqui, talvez não saibam, a lei de cotas, que é a 12.711, ela tem lá sua história em 2012, mas me parece que já antes, na Universidade do Rio de Janeiro, já tinham iniciativas nessa direção, e lá em 2004, 2000, e aí veio a oficialização em 2012 com essa lei. E o que a gente traz hoje aqui, inicialmente, como discussão, é o que levou a se pensar essa necessidade, o porquê pensar isso, desde quando as pessoas sempre trazem como insistência dizer que o artigo 5º da Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei, independente de raça. Esse é o argumento daqueles que discordam desse tipo de política, dessa lei, mas efetivamente falando, eles trazem sempre esse argumento, esquecendo, no meu ponto de vista, de que para que você alcance essa igualdade que ali está dita na Constituição Federal, é preciso que você tenha o mesmo ponto de partida, ou ao menos uma similaridade. E aí eu finalizo esse primeiro ponto dizendo a necessidade de você tratar desigualmente os desiguais de forma a você equilibrar o ponto de partida para chegar no gol. E aí eu deixo às suas mãos essas ponderações com relação a esse ponto de partida, a necessidade de estarmos no mesmo ponto de partida e aí sim vir pontos como meritocracia e outros mais. Eu acho que a questão do tratamento da noção de igualdade você definiu super bem. Tá? Nós não podemos tratar, sob o pretexto de uma igualdade essencial, concebida em sua essência, né, tratar desiguais como iguais. Então, eu acho que essa definição da compreensão da noção de igualdade, o tratamento que a própria Constituição dá no artigo 5º, acho que você trouxe de forma muito clara, Nelma. Agora, eu entendo que todo esse debate de cotas, ele nos obriga como país, como nação, população brasileira, revisitar a história, né? E essa revisitação da história, ela é dura, né? Ela é dura porque mostra exatamente aspectos extremamente cruéis que estão na base da nossa formação. Então, esse movimento existe porque existe uma luta política para entender o nosso processo histórico e compreender que caminhos nós podemos dar ao reconhecimento da desigualdade, né? E uma desigualdade patrocinada pelo Estado, né? Patrocinada pelo Estado. Então, essa desigualdade no acesso a bens e serviços permanece para a população negra, mesmo após os 300 anos de regime de escravidão neste país, o que é muito, né? Vamos considerar, é violentamente muito, né? Então, mesmo ao fim deste período, nós não tivemos políticas públicas capazes de dar conta da demanda de uma população que
passa para um outro status. Então, o que nós vivenciamos nesse país foi uma entrega, foi um abandono do Estado a essa população que durante 300 anos esteve dentro de um regime que lhe tolia toda e qualquer possibilidade de acesso a determinados bens e serviços produzidos por essa sociedade. Então, a política de cotas é sim uma política reparadora, porque o Estado brasileiro tem sim uma dívida com esse segmento da população, né? Pela omissão, pela perversidade, e ainda mais porque isso se reproduz nas novas gerações de formas muito sutis, né? A dificuldade do acesso à educação no pós-abolição e durante mesmo o século XX impacta famílias negras por gerações, né? Por Perfeito. gerações. Então, a ideia de cotas é sim uma política afirmativa reparadora, porque as políticas afirmativas têm sim uma dimensão que é uma dimensão reparadora, tá? Fantástico. E a educação a que nós nos referimos bem no início, que é a educação que está lá na Constituição, e ela nos diz que todos nós temos acesso, temos que ter o direito de acesso à educação. Mas está implícito nisso que trata-se de uma educação de qualidade. E Uhum, essa uhum. educação básica de qualidade, infelizmente, na seara pública, ainda há uma deficiência muito grande e uma disparidade de recursos, que é como a gente entende, é um desenho que foi realmente preparado com essa intenção. Então, alguma parte da sociedade vai estar ali para operacionalizar, desculpem, a base para que aqueles que tiveram, sim, o acesso à educação de qualidade, a toda a tecnologia, esses, sim, sentem à mesa e decidam. Né? Uhum. Esses, sim, estão com a força da caneta. E alguns de nós, e aí aqui nós temos até o nosso próprio exemplo para dar, Uhum. que somos pontuais. E eu digo sempre, eu não quero mais ser pontual. Sim. Quando alguém diz, que maravilha, parabéns pela trajetória, não é motivo de parabenizar. Acho que até naquela outra fala nós trouxemos isso. Não é motivo de parabenizar. Por que que não é? Porque a gente olha em volta e vê uma maioria gritante que está muito distante de ter esse acesso. E o que que isso enfraquece a corrente, a corda, enfraquece essa rede. Como é que nós podemos chegar se a maioria não teve esse acesso? E mais, para que tivéssemos, certamente, eu não sei se é o caso de muitos, mas meus pais tiveram que passar duras penas para que os seus filhos estudassem e tivessem acesso a uma educação de qualidade, mas em momento Sim. algum me fazia feliz saber que eu era ali minoria, né, dentre os coleguinhas de escola. Você se vê Sim. como ponto, né, dentro de uma sala de aula. É lamentável e a história responde isso muito claramente para a gente. Os mais antigos, eu digo, no âmbito da justiça, por exemplo, aí eu cito o Poder Judiciário, você olha no Tribunal de Justiça e você vê lá os desembargadores e você não consegue visualizar um negro. Ou quando você visualiza, é exatamente um. Então, ali é aquela resposta muito presente, porque em sua maioria já são pessoas maduras, né? Então você já Sim. consegue ver. Nós, a gente já está um pouco mais recente, ainda tem esse reflexo. Por quê? Por mais os que questionam o mérito, por que tem que ter mérito? Com as cotas, nós vamos ter. Não, ninguém está colocando ninguém sentado na cadeira sem passar por um processo seletivo. Há um processo seletivo,
Você vai sentar naquela cadeira na universidade e ali você, obviamente, vai ter que sair um dia. Para isso, você vai ter que estar preparado. Claro, temos que ser sensatos. Sabemos que a falta da educação básica vai influenciar no nosso resultado. Vai influenciar. Por isso a importância de vir reparando e, em paralelo, trabalhando a educação com respeito, com ética à sociedade. Porque quando você faz isso, os próximos já não irão precisar. Os próximos já não irão precisar. Aí sim estarão em pé de igualdade. Mas, por enquanto, para que cheguemos a esse equilíbrio, para que eu chegue no Tribunal de Justiça e sinta-me representada, para que eu chegue no consultório médico e não passe 5 anos para ser atendida por um médico negro, e assim sucessivamente. Me fizeram essa pergunta hoje: qual foi o último médico negro que lhe atendeu? E realmente eu fui parar para analisar e tem bastante tempo. Tem bastante tempo. O que isso nos mostra claramente, eu acho que está visível aos olhos. Respondendo à pergunta do Igor, que pelo que eu entendi, comparou a luta, se eu não me engano, ele trouxe a questão dos hebreus e tal, e que eles conseguiram com muita luta. E o que eu estava respondendo, e depois quero a sua opinião, Pro, é o seguinte: nós que somos seres humanos, todos iguais, e aí fazendo referência à Constituição Federal, eu não quero precisar sangrar para ter algo que é meu por direito. Eu não quero, conseguiu com muita luta. Eu não quero precisar lutar por algo que é meu por direito. Eu não quero precisar lutar por causa da minha cor da pele, porque claro, eu tenho o nariz, o olhinho puxado, ou que, enfim, essa não é a questão. Né? Então, eu não posso trazer casos pontuais, como o professor Edivaldo Brito, até fizemos uma live, e ele trouxe, se emocionou, mostrando a realidade de vida, o que ele passou. Isso não é motivo para que a gente venha aplaudir. Claro, reconhecemos o profissional, mas nenhum ser humano precisa passar por tanta dificuldade para galgar coisas e vencer questões que outras pessoas naturalmente vão ter sem fazer esforço. Não, o objetivo não é luta, não. Educação, luta não casa. Educação e luta não é uma guerra armada. Não se trata disso. Se trata disso. São questões completas. Aí o colega está aqui comentando, é muito diferente as duas situações. São situações distintas. Se a gente tratar de guerra, é guerra. Então quer dizer que porque eu nasci negra, então eu vou viver numa guerra constante? Para galgar educação, para galgar um lugar no trabalho digno, valorizando as minhas potencialidades, né? Eu não vejo essa congruência, eu não vejo essa coerência. E aí gostaria que a professora Gilmara falasse um pouco. Pois teve uma palavra aí nos comentários que me chama logo a atenção, que é a ideia de vitimismo, né? E eu não consigo, de forma alguma, pensar desta forma. Eu sei que a história que nos foi contada nos livros didáticos, né, com as quais gerações e gerações foram formadas, né, inclusive esta geração que neste momento, né, compartilha esse estágio e essa condição de pensamento, nos disse que os negros foram escravizados por 300 anos sem luta. Não é verdade, né? Não é verdade. Esta condição impôs uma luta durante séculos e continuamos, como você bem disse, lutando, e talvez seja a hora da gente entender qual é o sentido da luta, né? Nós não temos cotas hoje no sistema educacional e em outras esferas da atuação, porque a sociedade brasileira sentiu pena ao nosso clamor de vítima. Não, é uma luta política, né? E é uma luta política de um segmento que compreende hoje
compreende hoje a condição de abandono do Estado, do que isso significa para gerações futuras e comprou a luta política. Então, de forma alguma, a política de cotas pode ser, na minha opinião, associada a um vitimismo, porque, diga-se de passagem, isso acaba sendo um argumento muito perverso, né, que devolve para a luta uma culpa, né, uma culpa de algo que, na verdade, deve ser motivo de muito orgulho, que é a luta política da população negra nesse país, diante da história de 500 anos que nós temos aqui nessa terra. Não é verdade? Então, me causa um certo incômodo esta ideia de vitimismo, porque, de fato, não vejo como tal. Vejo, ao contrário, como resultado de luta, e de uma luta forte, cada vez mais consolidada, fortalecida, fundamentada e cada vez mais abraçada por mais pessoas, né? Por mais africanos e africanos descendentes e residentes aqui nesse país. É assim que penso, a perspectiva do vitimismo nesta questão. Ele disse que a luta de hoje não é de guerra, temos que saber contextualizar. Mas a questão é exatamente essa: nós não queremos e não necessitamos e não cabe esse tipo de luta. Não cabe isso. Se ele está falando de disputas naturais para galgar um cargo ou para entrar na universidade, isso é fantástico. Porém, como nós falamos desde o início, é preciso que venhamos o ponto de partida seja o mesmo ou similar. Né? Eu não posso estar num campo de futebol lidando com uma bola e um lidando com uma pedra chamando de bola. Compreende? O que está com a bola naturalmente vai chegar primeiro e eu vou ficar ali tentando tirar aquele cimento do chão para fazer o meu gol. Então, são realidades completamente distintas. A educação, que é a base de todas as coisas, ela nos mostra essa diferença. É interessante que as pessoas visitem as escolas públicas, vejam a estrutura, assistam uma aula, vejam a dificuldade de compreensão dessas crianças que serão os futuros adultos. E, por outro lado, visitem as escolas de qualidade de ensino que nós temos aqui no nosso estado, dando como exemplo. Vai lá visitar e vai verificar, constatar a diferença notória. Eu acredito que é preciso que a gente analise o contexto, utilizando até as palavras do amigo, analisar o contexto para criar um diagnóstico. A gente não pode ter as nossas experiências particulares. Porque eu cheguei... Não é isso, não. Isso não é a disputa, ela precisa ser, como eu digo sempre, a ética está em tudo, né? A disputa precisa ser ética e leal. A disputa precisa ser séria. Então, se eu quero chegar, eu preciso ter um ponto de partida. E o negro, como o colega disse, ele não nasceu escravo. Ele foi escravizado, foi colocado aí. Tem uma dimensão, Nelma, dessa política de cotas, né? Porque a gente observa que a gente está falando todo o tempo na perspectiva do que ela representa para o indivíduo ou para a população negra, a reparação, mas eu entendo que tudo isso também pode ser visto dentro de um contexto de relações raciais. E se a gente pensa na perspectiva das relações raciais, este movimento da população negra, o movimento negro, ele é educador para a população não negra também. Então, quando você tem uma política de cotas implantada numa universidade, né, e nós acompanhamos a história recente de algumas universidades, aqui em nosso estado nós temos exemplos bem vitoriosos, né, a UNEB desde 2002, né, muito antes também da lei propriamente, a UNEB aqui na Bahia
foi pioneira nesse sentido, foi precedida pela Universidade do Rio de Janeiro, mas o que acontece com essas comunidades universitárias à medida em que as cotas se instalam e se consolidam? Há uma transformação cultural também, que é para os negros e para os não negros, porque nós estamos falando de relação, né? Então, assim, esta nova cara que a política de cotas trouxe às universidades é bom para todo mundo. É por isso que comecei dizendo que esse tema nos obriga a revisitar a história. E isso Sim. está para a população negra, para a população não negra também. Nós estamos falando de relações raciais. Então, na medida em que a presença do negro dentro das universidades ou dentro destes espaços que tradicionalmente foram negados justamente pela negação da trajetória educacional, né? Educação não é privilégio, dizia Anísia Teixeira. Sim, sim. Então, não é privilégio, né? É direito. Então, o que acontece? A emergência das cotas, ela redefine a universidade, constrói uma outra universidade, na minha forma de ver, uma universidade muito melhor, porque muito mais inclusiva, porque Sim. muito mais aberta a diálogos e a saberes que até então estavam fora da universidade ou colocados de uma forma até, em algumas situações, depreciativa. Então, a perspectiva de cotas dentro dessa ideia relacional, ela é bom para todo mundo, né? Não se trata apenas de beneficiar um segmento. Acho que toda nação sai melhor quando, né, se vê melhor, né? Se vê melhor. A própria representatividade, né? Uhum, A uhum. importância disso. Viu, Igor, a Lei 12.711, que é a lei de cotas, ela traz sim a questão socioeconômica também. Só respondendo aqui a pergunta. Antônio, um grande amigo, cota acima de tudo. É um grande instrumento para fórum de discussões de assuntos como esse. Parabéns. Maravilha. Eu ainda insisto, né, na questão educacional, e aí, aliado a isso, há uma anomalia chamada racismo, né, porque eu não vejo um outro nome para atribuir, e até trazendo, turma, um exemplo aqui que eu passei, eu gosto de trazer as experiências que vivi, e acho que vivo ainda, mas essa ela tem um quê muito direto, muito objetivo, mesmo tendo toda a formação acadêmica que tenho, todo o preparo, mas olha o mas quando entra, mas na condição de mulher negra, fui assumir uma determinada função, né, que me dava uma margem de chefia, e aí fui questionada diretamente, né, por uma mulher, e essa mulher me disse o seguinte, que naquele ambiente em que mundo nós estávamos, escutem bem isso, em que mundo nós estávamos, que tinha, viu, Igor, escuta essa, que tinha até negro dando ordem. Em que mundo nós estávamos e que tinha negro dando ordem. Então, para aquela pessoa, ela não conseguiu sentir e ficar para ela o que já seria negativo. Mas Uhum. é tão latente que ela expressou, mesmo com toda a qualificação. Então, aqui não está se falando de uma guerra para chegar e receber a medalha. Não, a gente não está falando aqui da corrida de São Silvestre. Não. A gente não está falando disso. A gente está falando de algo que está enraizado também no ser humano, em muitos, e que isso precisa ser trabalhado, que é a questão do racismo. Então, além as cotas vai permitir o acesso à universidade, mas aquele indivíduo, mas querido, ele está dizendo que para essa pessoa cabe o Código Penal.
vamos sair do plano dos sonhos, vamos para a realidade, né? Fora a própria prática jurídica, esse aí já seria um mundo dos sonhos, mas vamos também ter um entendimento de sociedade, um entendimento de ciência social, vamos ampliar isso. A gente não está querendo aqui terminar tudo no judiciário, a gente precisa que as pessoas tenham consciência. A gente está falando aqui de consciência, de entendimento, de sociedade. Mentalidade. Inclusive, Mentalidade. amigos, isso, quando eu aqui venho falar em cidadania, me recordo das disciplinas escolares que estão aí surrupiando, como diriam os mais velhos, retirando, e que já retiraram algumas disciplinas, que nos impede de ter essa análise, de pensar e de discutir, e de simplesmente dizer amém a tudo. E que fiquemos presos a aparelhos como estes aqui que está em minha frente e esqueçamos de ler livros, de avaliar o que passou, de fazer a relação com hoje, de inovar, de criar. Hoje nós somos meros repetidores, a gente não cria mais nada. Estamos numa geração que não cria, é uma geração que muito mal repete. Me desculpem ser tão direta, mas eu não consigo ser de outra forma. Essa é a realidade que nós vivemos. Então, é lamentável o que eu escutei. E buscar os meios legais não é o suficiente para se trabalhar. Ali eu resolveria, talvez, o meu caso pontualmente. Mas eu não estou pensando só em mim. Eu estou pensando na sociedade de uma forma geral, em arrumar essa casa para que as próximas crianças que venham aí a surgir nesse mundo, que elas tenham uma sociedade mais equânime, mais organizada, mais respeitada, em que uma pessoa não seja definida pela cor da pele e que não tenha, por exemplo, uma entrevista de emprego e já vá preocupada com o que vai acontecer, sabendo quem são seus concorrentes, E que muitas vezes o currículo vai ser a última coisa a ser analisada. Eu não quero citar aqui casos que estão aí correndo, que a gente assiste, correndo não, né, gente? Que o processo não corre. Que a gente está aí acompanhando nas mídias, e vocês devem estar acompanhando, mas eu vou deixar aqui só um toque de um lembrete. Gente, nós estamos até correndo risco de sofrer fraudes, porque às vezes contratamos não pelo que lemos no currículo, mas pelo que estamos enxergando. Então você vai e tira, como diz o outro, 6 por meia dúzia, e aí você vai numa situação e prejudica outras pessoas. Espero que vocês entendam do que é que eu estou falando. Então, hoje, as contratações, elas perpassam por isso. Não só hoje, a gente vive isso. As pessoas não são escolhidas pelo mérito delas, E na maioria das vezes. A gente passa por dificuldades aí gigantescas, você já vai preocupado, Então, assim, são vários exemplos da minha própria vida, e aqui estaria aberta para falar tranquilamente, que já passei e que definem isso aí que eu estou falando. De ouvir, você é a nova morena entre as loiras aqui no ambiente de trabalho. Então, o que isso quer dizer? Isso é o quê? Não entendi. Qual a relevância desse informe? Então, é a isso que eu me refiro. Prof, não me deixe falando, porque senão não paro. Você está falando de uma dimensão, inclusive estética, da nossa luta. Sim. Né? É uma afirmação estética, é uma afirmação que passa por dizer, sim, esse é meu cabelo e eu adoro que seja assim. Sim, essa é a minha cor e eu adoro que seja assim. Né? Então, é preciso acostumar o olhar. Sim. Volto a falar dessa dimensão das relações raciais, né? Quando a gente fala de racismo, nós estamos falando de relações raciais. Sim. E quando falamos de relações, se um polo se desloca, o outro se movimenta também. Né? Então, não dá para pensar um lado sem outro. E, portanto, há uma dimensão dessa luta
que é estética. As pessoas precisam, tem um brocado ótimo, um brocado, ó, imagina, tem um ditado ótimo que diz assim, um brocado foi demais, foi puxado. Não era isso que eu queria dizer, é porque eu vejo vocês e fico me lembrando dessas palavrinhas chiques, maravilhosas que vocês têm. Mas a ideia é mais ou menos assim, é preciso ter cara preta, porque é preciso que as pessoas se acostumem com a ideia que sim, que tem médico, que tem arquiteto, que tem engenheiro, que tem advogado, que tem juiz, que tem professor. É difícil para nós, porque foram 300 anos de escravidão e um Estado omisso, então isso gera raízes muito profundas na mentalidade das pessoas e está na ordem do sensível, das coisas que não são ditas, mas que são compreendidas. Então, quando você traz esses exemplos, me permite pensar isso junto com você. A luta também está na dimensão da Perfeito. estética, né? Da estética, né? Tem uma Sim, dimensão sim. estética nessa luta, né? E ela é importante também. Aqui. Uhum. Que a turma está aqui colocando. Estão aqui, o colega está trazendo os Estados Unidos também como exemplo, que a lei das cotas nas faculdades é uma realidade. E nos Estados Unidos, e esse ano fez 51 anos, os resultados são evidentes. Eu acho que Sim, prof, fale. não, sobre isso, tem um outro aspecto disso aí, que é o seguinte, há experiências, inclusive nos Estados Unidos, que na luta do movimento negro deles lá, em um momento preferiram ter instituições só para negros. São movimentos que têm sutilezas na diferença, entende? A experiência histórica dos negros nos Estados Unidos é diferente da experiência histórica dos negros aqui no Brasil, né? Então, acho que isso também precisa ser entendido. Lá, por exemplo, em alguns contextos, as instituições só para negros foi um caminho encontrado em alguns contextos. Para nós, a luta é dentro desta instituição que temos e que está aí, né? Não, é preciso interação, é isso que quero dizer. Eu volto ao aspecto da relação e do quanto que isso é pedagógico para o país, né? Para negros e para não negros. Ainda dentro do que você colocou a respeito da estética, lembrou-me o card que eu postei hoje ou ontem no Instagram, em que uma moça chegava no consultório e aí perguntava: a dentista chega a que horas? Ah, eu vi isso, eu vi. Aí ela diz: eu sou a dentista. Aí ela: ah, porque não parece. Sim, sim. Né? Isso aí é exatamente o que você trouxe aí agora, né? Como agora Um correlato, só um exemplo dentro disso aí, mas de um outro lugar. Uma vez eu vi um diálogo de uma senhora branca, mas eu tenho uma amiga que a gente sempre que conversa sobre isso, branco da Bahia, né, Jumara? Porque aqui, inclusive, a nossa experiência de colônia, né, traz nuances muito Salvador Recôncavo, né, muito específicas de uma escala cromática complexa que não é para iniciados, e por isso se justifica, às vezes, essa expressão branco na Bahia. Mas era uma senhora que aqui na Bahia é branca, seria branca. Em outros lugares, talvez não, mas aqui na Bahia estaria dentro do espectro branco. E aí ela estava numa condição de precisar de tratamento, né, paramédicos e tal, essas coisas todas, e entrou, foi contratada uma cuidadora, né? E essa cuidadora era uma mulher grande, mas uma mulher branca na Bahia também. Entendeu? Algo mais ou menos assim, clara, clara. E sim, aí sim. esta senhora disse assim: ah, mas para fazer esse serviço, que é o serviço de ser cuidador, sabe, aquele papel do técnico de enfermagem, eu prefiro uma pessoa preta. O que isso quer dizer?
É uma outra, Mas é um outro que ela não aspecto desse consegue mesmo enxergar. caso que você trouxe. Qual é o lugar Perfeito, cristalizado das perfeito. pessoas, né, Na negras? verdade, ela não consegue. É como se ela estivesse se vendo Sim, fazendo aquilo. Então, ela não se vê fazendo aquilo. Ela vê sim, o negro sim, fazendo. sim, 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 sim. Né? O mito da força da população negra, né? A força do homem negro, a força da mulher negra. E São pessoas mais fortes, né? Forjadas verdade. para o trabalho mais árduo, e, portanto, ela não entendia que uma pessoa, mesmo sendo branco na Bahia, ou seja, dentro da escala, né, um pouco mais claro, não daria conta daquela tarefa. Muito curioso, achei muito revelador, né? Mas é o que eu dizia, da mentalidade. A questão de todo esse debate é que nos ajuda a sacudir as mentalidades, né? Verdade, Apesar verdade. de todo o retrocesso que temos vivido nos últimos 5 anos, né? Nós temos vivido um retrocesso nas mentalidades do povo brasileiro que às vezes assusta. Prof, que o nível de discussão com relação a essa temática, eu acredito que tem que ser esse aqui, contextualizado, discutido, porque, por outro lado, a gente, o que me preocupa e o que eu tenho cuidado são as reproduções desse conteúdo, reproduções, principalmente na rede social, sem embasamento, apenas aquela recriação porque, digamos, o assunto está sendo muito discutido, eu vou também falar, eu vou colocar aqui alguma coisa sobre isso, mas de uma forma muito extrema, muito extremista e quase incorrendo na segregação. Eu gostei da palavra que você acabou de utilizar, que é a inclusão. Eu costumo dizer sempre, o que nós queremos é a inclusão e não essa segregação. Né? Nós queremos a Uhum, inclusão, o que tem que ser feito para que haja aí uma corrida, né, leal, ética, uhum. todos partindo de uma mesma premissa, em que eu possa chegar em qualquer lugar e me visualizar ali representada naturalmente por qualquer pessoa, ou não me sentir um estranho no ninho, Sim. né? Porque tem essa também. Aqui no universo jurídico, eu digo, tem muito disso, o estranho no ninho. Você Uhum. vai receber uma condecoração, tem 20 pessoas, você é a única negra da sala da sessão. Isso é inadmissível. Por isso digo que não é motivo de ser parabenizado. Não é. Parabenizado eu estaria, feliz estaria, se ali tivessem tantos outros, eu dissesse, olha, o meu país está evoluindo. Uhum. Está evoluindo, porque o país também é o reflexo, né, do que a sociedade, Sim. na verdade, é o maior reflexo do que a sociedade pensa e de como ela pratica o seu pensar. Que maravilhoso, eu acho que é o tipo de. É uma discussão para a sala de aula. É uma discussão para a É, sala de aula. e não é um trabalho que possa ser feito, E que não é uma pode. operação, e não é uma operação para pouco tempo. Perfeito. Isso é uma operação de décadas, né? Porque se nós estamos falando de relações raciais, de mentalidades e de uma revolução estética, e de uma mudança na paisagem, não só dentro da universidade, mas nas nossas representações políticas, não é verdade? Isso é importante, isso é muito importante. Né? Então, nós temos que pensar a dimensão de cotas que está lá no ensino superior, mas nós temos que pensar em como disparar processos que possam ocorrer desde a educação infantil para fortalecer esta mudança de mentalidade que o Brasil precisa, né? E nesse momento que nós estamos vivendo, eu fico muito preocupada com os possíveis retrocessos neste entendimento que nós podemos estar vivendo, não é? Preocupante. Porque há um contrafluxo
conservador, comportamental, conservador em termos de comportamento, né, que com certeza, cedo ou tarde, afeta esta que é uma luta muito específica. Agora, ainda sobre a importância das cotas, né, e do sentido, né, nem a importância, do significado das cotas para a nossa história, imagina que nós estamos falando isso num estado, melhor dizendo, desculpe, num estado que é um estado muito negro, que é a Bahia, e estamos falando de uma região deste estado que é ainda mais negra, que eu estou falando de Salvador e Recôncavo Baiano, tá certo? Então, do ponto de vista da história, desculpe, essa é uma dimensão importante. Agora, imagina o sentido disso para outros estados que não têm a mesma configuração entre população branca e negra. Desculpe. Se me deixar Perfeito. falar, sabe como é, né, nega? Perfeito. E eu não queria perder o gancho para dizer o seguinte: excelente, excelente essa colocação regional. Por que que eu digo isso? Eu tratava com uma pessoa de um outro país ontem, conversava, e disse o tema da nossa live hoje. E o que que foi questionado? Como assim? No Brasil, na Bahia, ainda vai se discutir, tentar justificar isso. Não foi compreendido isso. Então, isso é um ponto importante, né? Sim. Nós estamos em 2020, eu já quero jogar para 2022. Por favor, do jeito que o negócio está, tá bom. Joga para 22. Discutindo um aspecto desse. Já começa, claro. Estamos discutindo um aspecto desse. Claro. Outro ponto, regional ainda, e aí voltado para a questão política. Olha como a educação e a história vai nos responder isso. Mesmo dentro desse contexto regional e de uma maioria negra, os nossos representantes políticos, em sua maioria, ainda são brancos. Então, isso está respondido. E homens, sim. Então, está muito claro, está respondido, porque até o próprio negro, é o sofrimento, é uma violência, na verdade, é uma violência. E a própria educação que os pais dele vão passando, e aí vai se repasse, de que a figura do homem branco é aquele que vai dizer os passos que ele tem que tomar. E ele está ali apenas para dizer amém. Eu não penso, estou aqui apenas para operacionalizar, eu não penso. A Sandra, ela está falando um ponto importante, ratificando quem está dizendo, brancos e homens, verdade. Uma disse brancos e homens, a outra disse homens e brancos. E é uma realidade. Então, nós precisamos despertar isso, por isso que eu digo a importância de discutir essas temáticas de utilidade pública, para que a gente pare, ao menos, para refletir. E assim, nós estamos machucando uma ferida já existente, quando a gente vai lá e ratifica o cenário como ele já está. E quando você ratifica essas pessoas, esses seres humanos no poder, você está mexendo na sua ferida, ratificando a ferida. Colocando os nossos donos de escravos novamente lá. Colocaram aí. Né? Então, é bem isso. Precisamos sair desse contexto. E, para tanto, por isso, a educação basilar e toda a educação superior é de tamanha importância. Por que essa importância? Porque nós queremos esses negros e essas negras ocupando os espaços de poder. São lives que eu faço bastante aqui sobre isso, falando sobre essa ocupação. Ocupando esses espaços de poder com gabarito, com conhecimento, com informação. Já temos muitos, mas tem muitos por vir. Então, esses muitos que aqui estão precisam sim estar nesses espaços e criando políticas públicas, porque ninguém melhor para criar política pública para a minha situação
é alguém que entende e sabe e vive o que é isso, o que é Uhum. ser negro no Brasil e principalmente, eu diria, porque vivemos aqui na Bahia. Nossa live, daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Não? Tá bem? Tá tranquilo? Não. Vinícius disse que tá tudo Tá, sob então controle. nesse ponto, Nelma, que você falou, me ocorreu a palavrinha empatia, né? Às vezes as pessoas. A empatia é um exercício, eu acho, né? Um exercício permanente de vida nossa, né? No sentido de que a empatia nos permite esse exercício de deslocar-se e colocar no lugar do outro, né? Então, às vezes as pessoas têm essa dificuldade de se colocar no lugar do outro para entender que a experiência de cada um pode ser diferente, não é verdade? Pode ser diferente, pode ser diferente. Então, para entender o que passa aquela mãe que sai, que quando o filho sai de casa fica desesperada por saber se esse filho vai voltar, porque ele pode ser assaltado, mas ele pode também ser vítima da violência policial. Sim, muita coisa, sim. Não é? Ele pode ser vítima e estar sujeito a diversas situações pelo fato de ser um homem ou uma mulher negra, mesmo sendo neste estado e nesta região do estado, né? Salvador e Recôncavo Baiano. Você Eu falou dessa enfatizo muito isso porque é tão gritante o fato de vivermos numa região do país e do estado, né, de maioria negra, tão evidente, tão na cara, né? E ainda assim, né, sofremos muitas vezes esse tipo de situação. Então, a empatia é uma dimensão importante desta sim, situação toda que nós estamos vivendo, para perfeito. que as pessoas possam Eu acho entender. que é a palavra que a gente fecharia bem essa live. Eu acredito que é o exercício fantástico. Acho que essa palavra ela encerra bem a nossa live, que é a empatia. A importância, vamos deixar hoje aqui esse recado, a importância do exercício diário da empatia. E que ela não se confunde com aquela dimensão do vitimismo, Nelma. Isso também é importante. Nós não estamos dizendo que quem não está compreendendo precisa ter empatia para entender o lugar. Não é do vitimismo que nós Não, estamos não. falando, mas a empatia para que a gente todos possamos ser melhores, né? Dentro E destas ainda tem relações. mais, ainda seria muito ousada até em dizer que vitimismo está bem longe do que eu consigo hoje, quando eu saio às ruas, vislumbrar nesse povo negro que vem sofrendo de todos os lados e mesmo assim está sempre com um sorriso no rosto, está sempre ali lutando, está perseverante. Então eu não sei onde é que está esse Está vitimismo. afirmando uma existência, né? Sim, Esse perfeito. sorriso no rosto é a afirmação de uma existência. E nós existimos. Eu acho que passa um pouco nessa perspectiva, né? Verdade, verdade. Foi maravilhoso, muito bom mesmo esse papo. Nossa, Também. que fantástico. Que bom que vocês gostaram, que você gostou. Amei, amei demais. As pessoas estão comentando aqui. Foi muito interessante tudo. E eu queria, na verdade, entrar por uma outra seara, mas a gente vai voltar para discutir, que é o cunho mercadológico. Já vou deixar aqui o chamado, o cunho mercadológico da educação no nosso Brasil. Está me preocupando muito. Eu não digo de uma forma geral, mas uma fatia vem aí muito agressiva nesse sentido. E a gente precisa combater educadores de qualidade, precisam combater essa visão do empresariado. A gente tem que ter muito cuidado com isso. É um tema que eu gostaria de dialogar. Eu acho que a gente está precisando dialogar sobre isso. E acredito que a sua parceria dentro desse diálogo vai ser sensacional. Primeiramente, turma, agradeço a vocês a participação.
e nós nos mantivemos num número bem legal e equilibrado. Então, as pessoas estão aí curtindo, estão muito legal, Que legal bom. demais, muito bom. Agradeço muito. Vocês que ainda não nos acompanham, vão lá, dão uma olhadinha no nosso Instagram, Prof. Nelma Barreto. A gente traz lá matérias nesse nível, que são matérias de utilidade pública e que nós precisamos discutir, né? Vamos sair um pouco, eu insisto em dizer, às vezes tem que dizer coisas doa quem doer, mas vamos sair um pouco da fantasia, do mundo da fantasia, e vamos tratar os nossos problemas, o problema do outro, vamos tratar o Brasil, vamos tratar a Bahia, vamos tratar o lugar que a gente vive. Nosso YouTube, Café com Nelma, dá um pulinho lá, tem várias entrevistas maravilhosas, inclusive com a professora Gilmara também. Tá certo? Deixo um beijo para vocês. Professora, muitíssimo obrigada. Ô, minha querida, obrigada a você. Superou e sempre supera as minhas expectativas. É inesgotável de argumentação. É inesgotável de argumentação. E eu nunca vou me esquecer da conquista que foi natural quando os meus olhos em sala de aula bateram nessa mulher. Eu fiquei encantada e disse: isso me representa, esse cenário aqui, o cenário que era criado ali em sala, me representava como estudante, como futura educadora ali na época. Eu dizia, é esse tipo de educação, esse tipo de discussão que eu quero levar para os aprendizes e dessa, que eu não gosto de chamar assim, mas dessa troca maravilhosa que a gente faz no dia a dia. Prof, beijo maravilhoso. Passou rápido, que adorei estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de conversar sobre esse tema, de estar aqui com você, essa beleza, que ótimo. Obrigada mesmo, Nelma, e obrigada a todos que nos acompanharam aí. Nossa, foi demais, demais, demais. Prof, um beijo. Beijo, um beijo, linda. turma. Valeu, valeu, e até a nosso próximo papo. Beijo, Um abraço. beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Prof.